Investir em ETFs tem se tornado cada vez mais atrativo, principalmente para quem busca diversificação e tranquilidade na hora de analisar um ativo. Para muitos que buscam ter uma renda passiva extra, os ETFs eles são bem interessantes, até porque existem mais de 2.000 opções para você escolher e muitos deles pagam uma renda extra e bem recorrente ao longo dos anos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um top 4 ETFs para vocês estudarem agora no ano de 2022 e que pagam bons dividendos na minha visão. São ETFs aí que eu acho bem interessantes se vocês estudarem. Então bora ver cada um deles. O primeiro deles é o nosso maravilhoso DHS, Windows 3 Wise Height Dividend Fund. Que isso aí, meu inglês tá melhorando. Esse ETF ele simplesmente pega ações norte-americanas lá dos Estados Unidos que pagam altos dividendos. E eles excluem empresas que possuem um valor de mercado inferior a 200 milhões de dólares. Ou seja, ações que estão nascendo agora, né? Porque na verdade eles acabam pegando a small cap, mid cap e large cap. São empresas de média capitalização, grande capitalização como Facebook, Amazon, etc. Aqui vocês podem ver que a taxa de administração dela é de 0,38% ao ano, o que está relativamente na média que a gente costuma ver. O total de ações que tem dentro dele são 315, muito interessante. Essa aqui são algumas ações que fazem parte do DHS, né? ExxonMobil, a gente tem a Pfizer, Coca-Cola, a Bev, a própria Altria, a Verizon, bem interessante. E o dividend yield dela atualmente é de 3,83% ao ano. Aqui a gente pode observar um pouquinho do gráfico de valorização do DHS. Ele é um ETF que paga bastante dividendo, quase 4%, e ainda cresce ao longo dos anos, tá? Então você ganha dinheiro tanto em rendimento, tanto em dividendos. Eu não sei se eu acabei mostrando para vocês, mas o ETF ele é composto por 20% do setor de energia e 19, quase 20% na parte de saúde, tá? O legal desse ETF é que ele paga dividendos mensais, tá? Então você pode ver que todo mês aí vai pingar mais ou menos 0,25, 0,27 cents na tua conta a cada uma cota que você comprar. Agora vamos para o segundo ETF de dividendos aí para 2022, que é o Nobel, NOBL. Esse é um dos ETFs assim mais conhecidos que a gente tem no mercado americano, um dos maiores também, principalmente para quem gosta de dividendos, é muito famoso. Isso porque ele pega aí empresas do S&P 500, as 500 maiores empresas, e empresas aristocratas. Que é isso? São empresas que aumentam e crescem os seus dividendos no mínimo em 25 anos. Então, relativamente tem que ser uma empresa aí que já tem uma duração bem longa no mercado. A taxa de administração desse ETF é de 0,35% ao ano. Atualmente tem 65 empresas dentro da carteira dele, não é uma grande quantidade, mas são empresas mais seletas, né? É difícil a gente achar empresas que fazem isso consistentemente, pagamento de dividendos há mais de 25 anos, não é qualquer uma. Aqui você tem algumas das empresas, tá? Vocês podem ver que ExxonMobil também, igual o DHS, é uma das primeiras posições, mas ela é um pouco mais distribuída. Vocês podem ver que no máximo você vai ter 2% no único ativo. O dividend yield desse ETF Nobel é de 2,26% ao ano. Aqui vocês podem ver que esse ETF, o legal dele é que ele cresce muito ao longo dos anos. Então ele traz um crescimento relativamente bem forte, com um dividend yield aí relativamente maior do que o mercado costuma pagar. Então só para vocês terem uma noção, nos últimos 5 anos, esse ETF aqui cresceu 40%, mais de 40%, fora os dividendos pagos ao longo durante esses anos aí. A gente pode observar aqui que 21%, quase 22% desse ETF é da parte industrial e 20% da parte de consumo. Esse ETF ele paga dividendos trimestrais, tá? Ou seja, a cada 3 meses. Ele vai te pagar uma quantia aí por cota aproximado de 0,40 cents, 0,60, vai depender do trimestre aí. Agora vamos para o terceiro ETF bravo para você estudar em 2022 de dividendos, tá? É o SCHD. Esse ETF ele é super interessante, vocês vão entender o porquê, porque ele tem várias coisinhas bem legais que somadas trazem a ser um ETF muito legal na ponta final. Vocês podem ver que eles pegam aproximadamente 100 ações norte-americanas que pagam dividendos. A taxa de administração dele é uma das mais baixas que eu já vi para ETF de dividendos, tá? 0,06% ao ano, é quase nada. E aqui a gente pode ver que a quantidade de participações dele realmente é 100 empresas, tá? Então são 100 empresas, não sai disso. Aqui a gente consegue ver algumas dessas empresas que fazem parte, né? Então a gente tem a Merck, a gente tem a Coca-Cola, a Pepsi, a Pfizer, a Verizon. Vocês podem ver que desses 3 últimos ETFs que eu citei, algumas delas já estão nos outros também. Então tem que tomar muito cuidado também de não sair comprando esses 3 ETFs, porque você vai ter muita posição igual, tá? O dividend yield médio desse ETF é de 3,25% ao ano. E aqui vocês podem ver um pouquinho do crescimento dele nos últimos 5 anos, né? Ele também é um ETF que paga dividendos e também cresce. Isso é muito legal. Eu gosto bastante desse tipo de ETF, porque assim você não perde patrimônio, né, ao longo dos anos. Esse é um ETF que cresceu mais de 52% nos últimos 5 anos, fora os dividendos pagos. Aqui a gente pode observar que já muda um pouquinho a alocação. 20% dele é na parte de serviços financeiros,
15% na parte industrial e 14, quase 15 também na parte de tecnologia. E esse é um ETF que paga aí dividendos trimestrais, né, a cada 3 meses, que nem eu comentei para vocês, só que esse aqui paga 0,60, 0,50 dependendo do trimestre para cada cota que você comprar. Agora vamos para o quarto ETF aqui da nossa lista braba, que é o DVY. Esse é um ETF também bem interessante porque ele pega empresas americanas aí por um índice que pagam dividendos, no caso são 100 delas, só que o interessante é que ele tenta ali fazer uma diversificação para ele encontrar empresas que pagam pelo menos dividendos consistentes há 5 anos, que tem um crescimento, tem um histórico de pagamento e também é permitido REITs dentro desse ETF, tá? Então ele faz uma diversificação ali de ação, REIT, bem interessante. Esse ETF que tem uma taxa de administração um pouquinho elevada, né? 0,39%, é o maior aqui desses 4 que eu mostrei para vocês. Essas aqui são algumas empresas que ele tem dentro do portfólio, então tem a Altria, a Valero, tem a Unioc, tem bastante empresa aqui do setor de energia, né? Percebendo. O número de empresas que a gente tem aqui dentro dele é 101, tá? Então mais ou menos parecido com o último ETF. E tem aí o dividendo yield aproximado de 3,8% ao ano. O legal desse ETF também é que ele cresce ao longo dos anos, né? Tem uma consistência um pouco melhor. E aqui a gente pode observar que 27% dele tá em utilities, né? Como a gente percebeu lá vendo as ações. Utilities, para quem não sabe, é o setor elétrico dos Estados Unidos. E tem 21% aí na parte de serviços financeiros. Esse é o ETF que paga dividendos trimestrais a cada 3 meses e paga uma quantia aí aproximada de 0,800 a $1 por trimestre. E logicamente por cota. O interessante de você montar uma carteira de ETFs, principalmente buscando dividendos, não é se expor somente em um ETF que paga bom dividendo, porque se aquele ETF der algum problema, você tá lascado. Então o ideal é que você diversifique sua carteira com outros ETFs de outros setores e tenha o maior percentual em ETFs de dividendos, caso esse seja seu interesse, né? Receber dividendos grandes. Então você pode escolher, sei lá, 2 ETFs grandes de dividendos consistentes ao longo dos anos, que tenham posições diferentes, coloca o maior percentual neles e faz a diversificação do restante da carteira em outros setores específicos aí pra, né, caso aconteça alguma coisa, você tá bem diversificado. E o que eu queria mostrar pra vocês também desses ETFs, esses 4 que eu citei, é que eles tendem a cair menos do que o mercado. Então vocês podem observar agora, ó, que o S&P 500 nesse ano tá caindo menos 24%, tá? E esses ETFs aqui, eles estão caindo menos 8%. Ou seja, eles caem menos que o mercado, pagam dividendos e tendem a ser crescentes também quanto o S&P 500. E se você pegar todos os outros, é que eu mostrei só um, né? Mas ó, mostrando o outro aqui, por exemplo, menos 13% no ano, o S&P menos 24%. Então os outros dois também, se você colocar aqui, você vai ver que caiu menos que o mercado. Isso é muito interessante porque também traz para você um pouco mais de segurança, né? Para quem quer se aposentar, não correr tanto risco. Olha, e não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever no canal, entrar no Dollar Start se você quer aprender um pouco mais de bolsa de valores, investir no exterior, né? Com passo a passo. Entra ali no Dollar Start, já tá aberto para todo mundo se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo aí, hein? Ó, deixa nos comentários qual dos dividendos mais gostou dos ETFs aqui que eu citei. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!